Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já o tinha visto umas 2 ou 3 vezes ali na casa da minha vizinha. Nunca perguntei nada para ela, mas imaginava que fosse, sei lá, algum parente da Simone, um amigo. Só que um sábado, estávamos ali conversando e sem eu ter perguntado nada, ela falou: esqueci de te contar, Débora. Sabe, meu primo lá de Irati, o Marcelo, perguntou de você. Olha, eu não fazia a mínima ideia de quem era Marcelo. Por isso, perguntei. Marcelo? O quê? Não te apresentei o Marcelo ainda? Não. Nossa, eu jurava que você já se conhecia. Peraí que eu vou te mostrar uma foto dele. Falou aquilo, pegou o celular e mostrou a foto do perfil do rapaz. E foi só então que eu o reconheci. Nossa, ele estava tão bonito naquela foto. É como eu já falei, não tinha me apresentado, não sabia nem o seu nome, mas eu já tinha visto ele por ali. Nunca foi comentado que ele morava em Irati e que fosse primo ou fosse amigo dela. Não. Pensei que ele morasse por aqui mesmo. Segundo a Simone, ele tinha me achado bonita e tinha perguntado para ela se podia lhe passar o meu número. Antes de dizer que sim, eu perguntei algumas coisas sobre ele. Se ele tinha namorado, por exemplo, se era mulherengo, quantos anos que ele tinha, onde que trabalhava, sabe? Fiz um questionário. Não vou mentir. Fiquei empolgada. Era um cara bonito, 5 era de presença. Por outro lado, aquele detalhe me deixou meio pensativa. O fato de ele morar longe, sabe, no interior. Eu não conseguia me imaginar namorando alguém que morasse longe. Confesso que nem sabia direito onde ficava Irati. Depois fui conferir no mapa e, apesar de nem ser tão longe assim, era uma distância considerável. Enfim, de todo modo, falei que ela podia passar meu número para ele. E naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, eis que ele me mandou a primeira mensagem. A gente começou a conversar, eu comecei a perguntar, além do que já sabia, mais coisas sobre ele. Ele repetiu tudo o que a Simone tinha dito, que tinha me visto na última vez que havia estado ali na casa dela e que tinha me achado linda. Ficou ali perguntando sobre mim e queria muito me conhecer. Eu quis saber quando que ele viria em visita aqui de novo. E ele falou que se tudo desse certo, no final de semana seguinte. Só que até o sábado chegar, trocamos muita mensagem. Ele me escrevia praticamente todos os dias. No sábado, eu trabalhava só até meio-dia. E olha, não vou mentir, estava tão ansiosa. Até porque ele tinha me enviado uma mensagem, bem de manhãzinha, dizendo que por volta das 2, 3 horas da tarde, estaria chegando na casa da Simone. E aí queria me ver, sair para algum lugar, para a gente conversar. Enfim, fui para casa depois do serviço, almocei, tomei um banho, me arrumei e fiquei esperando pelo contato. Eram 3h20, quando ele me enviou outra mensagem perguntando se eu estava em casa. E se estivesse, que eu saísse um pouco ali fora. Olha, meu coração disparou. Dei aquela última ajeitada no cabelo e fui até lá. Ele estava ao lado do carro, na frente da casa da Simone. No começo, e até uma coisa assim bem comum acontecer, né? Ficou aquele climazinho assim de constrangimento, gente com vergonha de olhar um pro outro, nos olhos. Eu sempre fui muito tímida, né? Mas estava tão emocionada. Coração disparado, acelerado. Fazia só uma semana que a gente trocava mensagens. Nunca tínhamos ficado assim, tão cara a cara um com o outro, né? Apesar da gente já ter se visto. Só que assim de mais longe.
Me aproximei toda tímida, sem saber o que fazer com as mãos. A gente então se cumprimentou, beijando o rosto. Ele ficou olhando para mim assim, falou que eu estava linda. Perguntei se ele tinha acabado de chegar, se não iria entrar na casa da tia, dar um oi ali pro pessoal. E ele falou que já tinha feito isso, já tinha tomado até um café. E depois perguntou: escuta, vamos dar uma volta? Se a gente conversa mais à vontade. Ele tinha um sorriso tão bonito. Entramos no carro. Ele perguntou que estilo de música que eu gostava. Falei até que não tinha preferência, que tinha um gosto assim bem eclético, né? Podia ser qualquer uma. E ele então ligou exatamente na Rádio 98. E olha, não sei se foi coincidência. Acho que não, viu? Acho que estava escrito mesmo. Estava tocando uma música tão romântica. Apesar de morar em Irati, ele falou que conhecia bem Curitiba. Vinha para cá direto. E logo em seguida falou uma coisa que mexeu tanto comigo. Aliás, minha vontade é de vir embora para cá, sabia? E ainda completou a frase: principalmente agora que eu conheci você. Eu fiquei toda sem jeito. Só que o coração que estava batendo a 120 foi para os 240 assim na hora. O fato é que adorei aquele nosso primeiro contato. Além de bonito, ele era de uma simpatia, de uma educação. Sabe quando a conversa flui? A pessoa vai te falando assim, coisas até banais, mas parece que ele te envolve. Lembro que fomos até o Parque Tanguá, que ficava ali perto. Ele estacionou, aí saímos para caminhar. Já tínhamos conversado bastante por mensagem, sabíamos muita coisa um do outro, mas ele acabou me perguntando outras coisas e algumas inclusive de novo, como se quisesse ter certeza. Se eu não estava envolvido com alguém, por exemplo, se não tinha alguma paquera ou interesse por alguém. Lembro que eu falei: você acha que se tivesse, estaria aqui com você? Nessa hora ele sorriu e pareceu finalmente convencido. Acabamos indo tomar um refrigerante e foi ali naquela mesa que trocamos o nosso primeiro beijo. Olha, o simples toque de uma boca na outra me fez arrepiar. Em resumo, a gente ficou assim, grudado no outro, desde o primeiro beijo. E não vou mentir, aquele detalhe dele morar em Irati incomodou bastante. Tanto que, apesar de estarmos ali juntos, eu não conseguia tirar isso do pensamento. Sabe aquela coisa? Puxa, daqui a pouco ele vai embora. Aquilo ficou me consumindo. Pena que ele mora tão longe. Eu me conhecia bem. Sabia que acabaria me apegando demais. Ele falou que iria dormir ali na casa da tia. Aí combinamos de sair para algum lugar à noite. E como a Simone tinha namorado, ele ficou de chamá-la também, para sairmos os quatro. Em resumo, passamos aquela tarde juntos, depois fomos até em casa e voltamos a nos encontrar às 8:30 da noite. A Simone e o namorado também foram conosco. E olha, pensa numa noite gostosa que passamos naquele bar. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia daquele jeito. E depois que voltamos, por volta da 1h da manhã, ainda ficamos ali no carro, namorando mais um pouco. Na hora de sair, ele falou uma coisa que me marcou tanto. Olhou assim para mim, bem sério, e falou: tô com medo, sabia? Medo? Ué, medo do quê? De ficar parado aqui nesse horário? Ele deu um sorriso e completou: não. Tô com medo de acabar me apaixonando por você.
Falou aquilo e como se fosse pouco, eu estava tão anestesiado. Acabou se aproximando e me beijando de novo. Meu Deus, se eu disser que nunca tinha me sentido tão, sei lá, tão viva, não estaria mentindo. Olha, se eu pudesse, eu ficaria com ele ali até o amanhecer. Incrível. Parecia que a gente se conhecia há tanto tempo. Era uma conexão, uma empatia, sabe? Uma sintonia. Combinamos um almoço para o dia seguinte, no domingo. Ele disse que ia me levar a um restaurante rústico que ele conhecia ali na região de Campo Magro. Olha, eu custei a dormir naquela noite. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, na penumbra do quarto, pensando, recordando, sentindo ainda o sabor da sua boca. E, sinceramente, não sei se é possível se apaixonar assim de saída, mas uma coisa eu posso garantir. Se ainda não estivesse apaixonada, isso não ia demorar para acontecer. No dia seguinte, saímos sozinhos, só nós dois. Ele me levou para almoçar e pensa num lugar gostoso. Depois veio a cereja do bolo. No caminho de volta, fizemos uma paradinha no motel. E olha, fazer amor com ele foi simplesmente maravilhoso. O que só comprovou que a nossa sintonia era perfeita. Eram 8 horas da noite quando a gente se despediu. Eu não queria deixá-lo ir. Esse é o problema de estar com uma pessoa que mora longe. Eu teria de esperar pelo menos alguns dias para a gente se ver de novo. Pedi que ele mandasse uma mensagem quando chegasse lá, só para dizer que tinha chegado bem. Em resumo, apesar da distância, engatamos um relacionamento. No começo ele vinha me ver todo final de semana. E teve uma vez que eu cheguei a viajar para lá, de ônibus, para conhecer a sua família. Para minha sorte, todo mundo gostou de mim. Não preciso nem dizer que a minha família, que também já o conhecia, também gostou dele demais. Olha, para dizer que não era um relacionamento perfeito, só tinha aquele entrave, a distância. Fora isso, tudo bem. A gente conversava por chamada de vídeo, né? Por mensagem, mas é que não é a mesma coisa. Tinha noites que eu abraçava assim o travesseiro e ficava imaginando que era ele que estava ali comigo. Numa dessas vezes, quando ele veio até Curitiba, eu perguntei: escuta, e aquela tua ideia de vir embora pra cá, Marcelo? Pois é, tô pensando, né? Tô querendo, mas por enquanto é só uma ideia, viu? E você também podia pensar em se mudar pra lá, né? O que você acha? Nós dois em Irati. No que ele falou aquilo, eu respondi assim, em tom de brincadeira. Sei lá por que eu falei aquilo. E eu morar com você lá? Só casando. Ele me olhou assim, ficou sério e depois falou: olha, que é uma ideia, hein? A gente podia morar juntos. Já pensou? Ah, se pensei. Pensei e sonhei. Imagine a gente poder se ver todo dia, acordar do seu lado, na cama. Como eu queria que isso acontecesse. Era tão ruim passar uma semana, às vezes 2 semanas sem vê-lo. Já tínhamos, inclusive, chegado a ficar 3 semanas sem se ver. Pensa no aperto que dava no peito. Mas depois que nos vimos, foi aquela explosão de... Também tinha isso, né? Tem esse detalhe, né? Quando a gente demora para se ver, quando acontece, meu Deus do céu, é uma explosão. A gente fica tão feliz. É incrível a sensação de estar apaixonada.
Não tenho nenhuma dúvida de afirmar que é a sensação mais gostosa desse mundo. Pode haver coisa melhor? Você está amando uma pessoa e sabia que é amada também, com a mesma intensidade? Porque eu não tinha dúvida que ele também me amava. Então, quando a gente se encontrava, depois de, sei lá, de 2 semanas assim, aquela saudade matando. Nossa, era tão bom. Para poder ficar mais perto dele, eu já estava cogitando largar o meu emprego e me mudar lá para a cidade dele. Estava, como se diz, amadurecendo a ideia, principalmente depois que eu tive a certeza, de que ele estava falando sério, quando falou naquela possibilidade da gente morar junto. Repito, não tem explicação a sensação de estar apaixonado. Eu estava vivendo simplesmente a melhor fase de toda a minha vida. Mas olha, era como se fosse um sonho. Até que tempos depois, um sábado, eu no trabalho, e como sempre fazia, ele mandou um áudio dizendo que estava pegando a estrada para vir para cá. No áudio, ele ainda falou: "Tô morrendo de saudades. Me espera que eu logo estou chegando." Fazia 2 semanas que a gente não se via. Eu também estava morrendo de tanta saudade que estava sentindo. Dali a pouco, terminou o meu expediente e eu fui para casa. Assim que cheguei, a minha mãe me olhou assim, com aquela cara, e perguntou se o Marcelo viria para cá naquele final de semana. Falei que sim, que ele já estava vindo. E ela disse: "Vixe, coitado dele então, viu? Vai ficar parado na estrada. Acabei de ver no jornal que tem uma fila de não sei quantos quilômetros na rodovia." Mas por que isso, mãe? Bom, quando eu estava assistindo o jornal, parece que teve um acidente com um caminhão e 2 carros. Não sei direito. Mande mensagem para ele, para avisar. Eu não gostava de ligar ou mandar mensagem quando ele estava dirigindo, para não atrapalhar, né? Mas acabei enviando para avisá-lo do acidente que a minha mãe tinha reportado, tinha passado na televisão. Trânsito parado, só que ele devia estar num trecho da estrada sem área, porque a mensagem nem foi entregue. Enfim, não tinha muito o que fazer a não ser esperar. O problema é que o tempo foi passando, nada de ele ver a mensagem e muito menos, claro, de responder. Não vou mentir. Comecei a ficar preocupada. E quando escureceu, ele sem dar notícia, comecei a ficar com o coração apertado. Eu estava pensando em ligar para minha sogra para ver se ela sabia, se ela tinha ligado para ele, ou se ele tinha ligado de volta para avisar alguma coisa. Mas antes que fizesse isso, recebi a ligação do meu cunhado. Notei que a voz dele estava estranha. E quando ele perguntou aquilo, eu estremeci. "Débora, você já está sabendo?" "Não, Miguel. O que foi?" "Marcelo, ele sofreu um acidente na estrada." Eu escutei aquilo e senti aquele choque. Quase derrubei o celular no chão. Na verdade, quase não consegui nem falar. O que houve, Miguel? Como foi isso? Como é que ele está? Do outro lado da linha, em vez de resposta, silêncio total. "Miguel, o que está acontecendo? Como é que ele está?" Ele quase não conseguia falar. "Miguel, você ainda está aí?" "Tô, Débora. Desculpe. É que é o momento mais difícil da minha vida. Ele não está mais entre a gente. Ele não suportou e bateu a cabeça e..."
Senti aquela escuridão tomando conta de tudo à minha frente. O mundo desabou sobre mim. Tudo preto, negro. Até que de repente não vi mais nada. Até minha mãe precisou me ajudar. Porque eu estava assim só encostada, né? E acabei desabando no chão. Tamanho foi o impacto daquela maldita notícia. Aquele acidente que minha mãe tinha comentado. Tinha visto no jornal da TV, na altura da Serra de São Luís do Purunã. O carro do Marcelo era um dos 2 carros envolvidos. Tinha mais um caminhão. A gente não sabia, claro. Nem tinha como saber. Mas ele já tinha perdido a vida naquele momento em que a notícia foi divulgada. Momento mais tenebroso de toda a minha vida. Nada me preparava para aquele instante. Para o silêncio que veio depois. Para o vazio que depois tomou conta de mim. Foi uma coisa tão repentina. Tão sem explicação. Até hoje me pergunto por quê. Fico imaginando se poderia ter sido diferente. Se algo, qualquer coisa, poderia ter evitado o que houve. Se ele tivesse saído lá de Irati 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Se eu tivesse ligado e ele tivesse parado na estrada para atender a ligação. Será que isso teria evitado a tragédia? Se tivesse acelerado um pouco mais ou um pouco menos. Perguntas idiotas e ridículas que passam pela minha cabeça. Até porque não adianta perguntar nada. O que aconteceu já é fato. Nunca tive uma sensação de impotência tão grande. Não pude nem dizer adeus. Não pude fazer nada. Tem dias que a saudade aperta tanto que parece impossível até respirar. Apesar do tempo passado, Marcelo, ainda me custa acreditar que eu te perdi. Às vezes eu fecho os olhos e parece que ouço a tua risada, tua voz. Vejo o jeito como o vento bagunçava o teu cabelo. Você tinha um cuidado com esse cabelo, né? Eu achava lindo. Lembro de você passando a mão assim, ajeitando o topete. E depois das lembranças veio o silêncio. Aquele silêncio pesado. Aquele silêncio angustiante. Quando fomos a Irati pro teu velório, na volta, sabe onde que a gente passou? No exato ponto onde você se acidentou. Ainda tinha vestígios do impacto, pedaço de parte do carro, assim, do lado da rodovia. Olha, ver aquilo judiou tanto de mim. Mais uma vez me perguntei. Aquela pergunta sem resposta. Por quê? Já perguntei tanto isso que perdi a conta. É uma ferida que cicatriza por fora, mas que continua sangrando por dentro. Tem dias que eu fico escutando os áudios que você me enviou. Vendo os vídeos que a gente fez. Só de ver isso, ouvir a tua voz, me dá um aperto na garganta, uma vontade de chorar. Sabe aquele último áudio que você me enviou? Assim que pegou a estrada? Tô morrendo de saudade de você, amor. Espera que eu logo tô chegando. Marcelo, eu fiquei te esperando, Marcelo. Mas você não chegou. Você não chegou. E para minha tristeza, para minha amargura, eu sei que nunca mais chegará.